Olá, estamos iniciando a nossa aula número 5. Nesta aula, nós vamos estudar o trabalho e sociedades desafios diários. Para que a gente inicie nossa conversa, vamos apresentar quais são os objetivos para essa aula. Compreender os desafios presentes no trabalho, que constitui ação voltada à construção de conhecimentos, abordando a relação do trabalho com foco na educação. Então, nós vamos ter a oportunidade nessa nossa conversa de estudar um pouco sobre a própria relação que nós temos com a educação profissional. Então, hoje nós vamos adentrar nessa discussão, tá? Para que a gente comece, né, a nossa aula, nós temos alguns pontos que nós vamos discutir a princípio, né? São essas questões aqui. Primeiro, a questão da dualidade da sociedade, dualidade da escola, exploração do trabalho, desigualdade social e educação profissional. Com relação a essa dualidade que nós tratamos aqui, tanto da escola quanto da sociedade, são esses praticamente dois mundos que nós temos dentro de cada um desses elementos. Primeiro, dentro da sociedade, nós temos um grupo dominante, né, e uma quantidade enorme de pessoas que vivem do trabalho. Então, um grupo que, de certa forma, termina por explorar esse trabalho desse grupo muito maior. E a própria formação que a escola ela termina por oferecer, né? A gente percebe claramente dois tipos de educação que a escola ministra. Uma para a grande maioria, né, para esses trabalhadores, e uma outra para um grupo dominante. Então, a gente percebe aí uma dualidade. A gente vai adentrar um pouco mais nisso depois. Essa relação, tanto dessa dualidade, tanto na sociedade quanto na escola, termina por gerar um processo de exploração. Então, onde quem tem mais capital termina por exercer uma exploração sobre sobre o trabalhador, né? Sobre quem vende sua força de trabalho, que, consequentemente, vai gerar uma desigualdade social, né? Principalmente por causa desses dois grupos aí. Então, após isso, nós vamos entender como que a educação profissional ela pode contribuir com a mudança ou transformação dessa realidade. Então, a ideia é que a gente caminhe nesse sentido. Então, nós vamos começar pensando lá na década de 1990, quando nós tivemos a implantação de fato das políticas neoliberais no Brasil. Nesse período, nós podemos lembrar que ele vai começar lá em 89, né, com o governo Collor, e ele vai se consolidar como política neoliberal no governo FHC. Então, isso é muito presente. Como é que a gente vai perceber isso? Primeiro, com as estratégias que o governo vai utilizar para efetivar, para fazer do Brasil, né, tornar o Brasil seguro para o capital. Então, para transformar o Brasil nessa estrutura em que outros países ricos vão poder investir aqui, são feitas reformas profundas, né, na política brasileira, na política pública brasileira. Dentre elas, a desregulação, que vem a ser o quê? O Estado ele termina perdendo o poder de regulação mesmo. Então, a ideia neoliberal é bem essa, de diminuir o poder do Estado, né, e aumentar o poder das empresas, o poder privado. Então, a gente percebe nessa política que o governo ele termina tirando o poder de regulação, quer dizer, não é mais, o Estado ele não vai ter um poder tão grande para regular
as relações, por exemplo, de trabalho, né, em detrimento à empresa, que termina tendo esse poder muito maior. Um outro ponto é a descentralização, então percebe-se uma descentralização e, ao mesmo tempo, a centralização. Então, o governo ele descentraliza, né? Por exemplo, a gente percebe um processo grande de municipalização, por exemplo, e, ao mesmo tempo, ele centraliza decisões. As grandes decisões são tomadas por ele. Então, a gente percebe um processo de descentralização e de centralização. E, por fim, as privatizações, que nesse período da história brasileira foi muito grande. Então, as grandes estatais elas foram privatizadas. E a gente percebe isso observando a telecomunicação, enfim, uma série, as grandes mineradoras terminam sendo privatizadas nesse período. Daí, nós temos uma questão. Os países latino-americanos necessitam de uma ideologia política alternativa à exploração capitalista a que os trabalhadores são expostos. Essa realidade, ela é muito comum nos países da América Latina. Então, que são países, em tese, que vendem sua força de trabalho e que são explorados pelos grandes capitalistas. Então, o que se vai pensar como alternativa para essa grande quantidade de pessoas que vendem sua força de trabalho, né? E que são explorados dessa forma? Nós temos aí alguns elementos que demonstram um pouco dessa nossa realidade. Vamos trazer para a realidade brasileira, né? O tempo de estudo dos brasileiros ele é insuficiente, né, se a gente for considerar uma média de estudo de pelo menos 16 anos, levando-se em consideração o ensino fundamental, o ensino médio e educação superior. A média de estudo brasileiro analisada, aliás, medida pela PNAD, pela Pesquisa Nacional de Domicílios, dizia que em 2008, os brasileiros com 15 anos ou mais tinham, em média, 7,3 anos de estudo. Como eu disse, isso não completa nem o ensino fundamental, que hoje é de 9 anos. A realidade, em 2011, vejamos aí, a média passa para 7,7 anos de estudo. Então, na verdade, a gente não tem uma grande diferença aí. Então, a gente percebe claramente também que as nossas políticas para a formação desses trabalhadores têm sido ainda bem pequena, né? Levando-se em consideração esse tempo de estudo. Vamos, então, pensar como deve ser a educação básica e que tipo de educação profissional devemos oferecer aos milhões de jovens brasileiros em busca de um futuro. Então, tentando responder a essa pergunta, alguns elementos têm que ser considerados, né? Primeiro, a lógica da educação que tem como fim a formação do ser humano em todos os seus aspectos, seja ele físico, morais, afetivos, intelectuais, estéticos. Daí, é preciso pensar a integração entre formação geral e formação profissional. Então, esse termina sendo um outro grande desafio. Pensa-se na política pública, né, que consiga integrar os conhecimentos gerais a uma formação específica. Então, isso não é algo tão simples, né? Primeiro, porque essa ideia, ela busca superar aquela educação dualista que nós vimos lá no início, né? Uma formação para ricos e uma formação para pobres. Então,
há uma necessidade de superar isso. Então, buscando essa superação, pensou-se uma política de formação que conseguisse vincular tanto uma formação para o trabalho quanto os conhecimentos propedêuticos, né? E isso foi é um grande desafio ainda. Tanto é, mas a nossa discussão termina nos levando ao decreto 5.154, ele é de 2004. Esse decreto possibilita a integração da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Esse decreto ele é, de fato, um grande ganho, né, porque a gente consegue ter aí a possibilidade de vincular essas duas campos, né? Porém, nem sempre foi assim. Vamos seguir que nós vamos observar um controverso caminho para essa integração aí, né? O decreto 2.208 de 1997, ele foi instituído ainda no governo FHC. Nesse período, ele tinha uma preocupação bem específica. Ele desvinculava a educação profissional do ensino médio e estabelecia 3 níveis: o nível básico, o nível técnico e o nível tecnológico. Daí, o que isso significa? O governo FHC, nós estávamos em plena lógica neoliberal, né? Daí, havia uma necessidade de mercado, na verdade, né, de formar mão de obra. Então, essa preocupação muito maior com a mão de obra termina desvinculando a educação profissional da educação, do ensino, da formação geral. Com isso, nós temos esses 3 níveis que termina sendo privilegiado apenas um, o nível básico. Esse nível básico, ele se relacionava aos cursos de qualificação. O nível técnico ao ensino médio e o tecnológico à graduação, né, em nível de graduação. Como eu já falei, a maior atenção ela foi dada ao nível básico. Qual era a finalidade desse nível básico? Qualificar profissionais e atualizar jovens e adultos trabalhadores com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. Então, a preocupação aí, a gente percebe claramente, não era com uma formação geral, ou pelo menos, mesmo a educação profissional, ela não era aprofundada. Percebe-se que a ideia era qualificar, e essa qualificação era em cursos bem rápidos, né, cursos aligeirados, que não davam a formação técnica necessária para esses jovens trabalhadores. Tanto é que o Frigoto ele diz o seguinte, que esse ensino ele visava atender às demandas por qualificação e requalificação profissional da população de baixa renda por meio de uma rede específica de cursos de qualificação profissional de curta duração. A educação profissional básica, completamente dissociada da educação básica e de um plano de formação continuada. Então, nós observamos aí que há uma distância da educação profissional nesse momento da educação básica. E a gente tem problemas até com o próprio financiamento, né, da educação profissional. Vamos ver a seguir o decreto 5.154 de 2004. Esse decreto ele já é instituído no governo Lula, né, e ele revoga o decreto anterior do governo FHC, o decreto 2.208 de 1997. E o que ele traz de interessante? Ele permite a integração da educação profissional com o ensino médio. E, além disso, permite a integração da educação profissional com a educação de jovens e adultos. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Porque, de volta, nós temos a possibilidade de integrar uma formação específica da formação geral. E outra, de aproximar a educação profissional da educação básica.
inclusive em outras modalidades de ensino, como educação de jovens e adultos. Ainda nesse mesmo decreto, nós observamos que houve, nas discussões em torno desse decreto, na verdade, os anseios do grupo progressista, né, que apoiava, inclusive, o governo Lula, ele foi frustrado. Frustrado porque ele não conseguiu fazer da formação dos trabalhadores, dar à formação dos trabalhadores uma concepção emancipatória. Daí, até porque ele se voltou apenas para programas específicos de aprendizagem profissional. Então, a educação profissional é desenvolvida por meio de recursos e programas de formação inicial e continuada, que aí nós temos uma diferença aí da educação básica, educação profissional técnica de nível médio, que pode ser integrada, concomitante ou subsequente, e educação profissional técnica, tecnológica de graduação e pós-graduação. Há ainda grandes desafios para a educação profissional, e a gente apresenta aqui. Basicamente, eu trago 4. Primeiro, romper com a lógica de programas de financiamento. Então, precisa haver uma política constante de educação profissional. Articulação dos entes federados sob a coordenação do MEC. Investir na formação dos docentes. Melhoria das instalações físicas. Com isso, só para caminharmos já para o encerramento, a educação libertadora teria como função transformar o trabalhador em um agente político que pensa, que age, que usa a palavra como arma para transformar o mundo. Muito obrigado, nos encontramos na próxima aula.